Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Sanaflix, aula do nosso módulo de cirurgia, né? O módulo Aprofunde. Na aula de hoje vamos falar de quê? De câncer coloretal. Essa aula eu dividi em duas partes, né? A parte um a gente vai discutir basicamente quadro clínico, diagnóstico e o estadiamento da doença, e na segunda parte o foco principal é o tratamento, tá bom? Então vamos lá. Então, inicialmente, o casinho para vocês, ó, paciente masculino de 65 anos, procura, ó, com queixa, né, consulta de acompanhamento do seu médico, geriatra, ele reclama de quê? Que está se sentindo fraco há 3 meses. Doutor, estou me sentindo fraco, não tenho a mesma disposição como antes, né? Eu vim sentindo que nesses últimos 3 meses eu estou tendo menos disposição para fazer as coisas. Diminuição de apetite, com perda de peso, né? Foi aferida cerca de 5 quilos para vocês aqui, ó. E ele refere também fezes mais finas, tá? Com evacuação a cada 2 dias. Então, vejam, é um paciente idoso, né, sexo masculino, que está referindo uma astenia, que é um sintoma inespecífico, mas tem associado a isso perda de peso, uma perda de peso considerável, tá? E o afilamento das fezes. Na verdade, essa questão quando o paciente retrata para a gente afilamento de fezes ou presença de diarreia, enfim, isso significa o quê? Alteração do hábito intestinal. Então, tem que chamar atenção a esse sintoma quando o paciente se referir, tá? Negou febre, dor abdominal ou sangramentos. Muito bem, no seu exame físico o paciente estava descorado, estava em bom estado geral, mas estava descorado uma cruz em 4, e tinha no abdômen nenhuma alteração, você não via presença de massa palpável, não tinha dor abdominal, estava flácido e o toque retal foi sem alterações. Então percebam que a gente tem um paciente com um quadro clínico relativamente inespecífico, mas tem sinais de alarme. Então é um paciente idoso, né, que começa a evoluir com um quadro de perda de peso e alteração do hábito intestinal. Dessa forma você tem que pensar, tem que colocar como uma das principais suspeitas o câncer coloretal, tanto pela sua importância de prevalência, ele é extremamente frequente, como também pelo seu risco, né? Você precisa, no caso de doença neoplásica, tratar o mais rapidamente possível para poder conseguir oferecer um tratamento curativo ao paciente. Então, esse quadro clínico eu quero que vocês fiquem na cabeça que é bem frequente o paciente chegar com queixas inespecíficas e aí você tem que lembrar na causa neoplásica para poder começar a sua investigação. Em relação então ao quadro clínico, vamos discutir agora a doença, né, propriamente dita. O que nós temos? O cólon, né, a gente didaticamente pode dividir ele em duas partes, o cólon direito e o cólon esquerdo, em relação aos sintomas. Então, o cólon direito, o que vocês conseguem ver? Ó? É mais frequente no cólon direito você ter sangramento e alteração do hábito intestinal com diarreia. Tá? Já no cólon esquerdo e sigmoide, o que nós temos? Nós temos o afilamento das fezes, porque o cólon tem uma estrutura anatômica, né? Um diâmetro menor, tá? Quanto mais distal ele for, menor ele vai ficando. E o paciente pode evoluir também com sinais de obstrução, justamente por conta disso. Na verdade, é um contínuo. As fezes vão afilando, porque a luz do intestino, né, a lesão normalmente cresce intraluminal, em direção à luz da víscera, e daí isso vai estreitando o seu diâmetro, e aí as fezes vão afilando até chegar o momento em que ele obstrui. Tá bom? Então, esse é o quadro clínico de forma geral, em que a gente pode pensar direcionado mais em relação à topografia da lesão, mais em cólon direito ou cólon esquerdo. Muito bem. A maioria dos pacientes são assintomáticos, tá? Então, seja do sexo masculino ou feminino, os pacientes, na maioria das vezes, você vai dar o diagnóstico no exame de rastreio, certo? A gente vai discutir mais pra frente quais são. Mas os sintomas podem aparecer. É muito frequente o paciente ter sintomas inespecíficos, como a gente conseguiu ver no quadro clínico, né, do nosso exemplo no início da aula, mas existem quadros em que o paciente já abre com uma clínica muito mais florida e muito mais exuberante. Então, os principais sintomas que nós temos: alteração do hábito intestinal. Então, não se esqueçam, não é só sintoma em relação à obstipação ou afilamento das fezes. O paciente pode sim ter um quadro de diarreia, uma diarreia crônica, né, no paciente idoso com perda de peso, em que você não encontre outros comemorativos que justifiquem uma causa infecciosa, por exemplo, que seria a mais frequente. Você tem que pensar também no câncer coloretal. Presença de sangramento é muito frequente. Inicialmente esse sangramento ele é oculto, não é visualizado macroscopicamente, você pode diagnosticar através de exame, né, do sangue oculto nas fezes, por exemplo, e o paciente começa a desenvolver o quê? Uma anemia crônica. Então começa a ficar descorado e apresentar alterações de exames laboratoriais também. O paciente apresenta hiporexia e astenia, né, perda de peso associado também a esse quadro, diminuição do apetite, uma fraqueza geral, porque ele está se desnutrindo, né?
A dor abdominal ou pélvica, dependendo da topografia da lesão, né? Se a lesão é mais em sigmoide, indo para reto, ou então em seco, você pode ter uma dor em fossa ilíaca direita, esquerda, mais localizada na pelve, ou então a dor abdominal, tá? Às vezes difusa, inclusive, em que você também tem esse sintoma específico que você tem que prestar atenção. A perda de peso, tá bom? E é importante quantificar o período também, se perdeu em 3 meses, 6 meses, e quanto foi que perdeu em relação à porcentagem corporal. E pode ser também, eventualmente, o paciente apresentar sintomas urinários ou então genitais, tá? Então, assim, são sintomas o quê? Sintomas compressivos. A massa está crescendo dentro da luz do órgão, ou eventualmente já atingiu toda a espessura da parede do cólon, e daí isso vai acontecer o quê? Vai começar a invadir estruturas adjacentes, como ureter, bexiga, tá? Útero. Então, tem que ficar atento a sintomas urinários também como uma causa, né, como um quadro clínico para o câncer coloretal. Então, o paciente pode eventualmente já abrir o quadro com alguma complicação da doença, não ter os sintomas inespecíficos e que não foi feito, não procurou ajuda ou não foi feito o diagnóstico do câncer, e daí você está pegando o paciente ele já com uma complicação, o que é do ponto de vista oncológico ruim para você tratar, né, do ponto de vista de prognóstico. Então o paciente pode ter o quê? Uma hemorragia, tá? Então ele pode abrir o quadro com hemorragia digestiva baixa, e o diagnóstico, um dos diagnósticos diferenciais, principalmente no paciente idoso, você tem que pensar em câncer coloretal. O paciente pode abrir o quadro já com uma obstrução. Percebam aqui, ó, o sinal da maçã mordida, você vê a lesão comendo, isso aqui é um exame contrastado, tá? Então a parte que está contrastada é a parte interna da luz, né? A luz do órgão, e você vê a lesão já causando uma suboclusão, uma obstrução quase que completa do diâmetro da víscera. E o paciente pode já abrir o quadro num ponto de vista mais dramático, né, e mais grave, não só oncológico, mas também até em repercussões outras, como infecção e sepse, com a perfuração. Então você vê um câncer que já estava aderido à parede abdominal, tá? E daí ele perfurou e fez um pneu peritônio, ó. Então fez um abdômen agudo perfurativo. Percebam a gravidade de você tratar do ponto de vista um paciente desnutrido, imunossuprimido, você tratar um abdômen agudo perfurativo, como que você vai conseguir oferecer para ele eventualmente uma cirurgia curativa para o tumor. Então vejam quanto difícil pode ser, né, o tratamento se você pega o paciente, né, inicia o tratamento dele ele já tendo uma complicação mais séria da doença. Tá bom? Muito bem. Então, agora em relação ao diagnóstico, o que nós temos? Nós precisamos fazer uma história clínica muito detalhada, tentar não deixar passar nenhum sintoma, né? Esmiuçar direitinho o hábito intestinal do paciente, se ele tiver dor abdominal, como que essa dor tentar identificar sintomas associados, história familiar, né? Risco neoplásico na família, que isso pode também levantar suspeita para a sua história. Então, tudo isso é muito importante que seja feito da forma mais detalhada possível. Também o exame físico, né? O exame físico, ele inclui não apenas o exame do abdômen, óbvio, tá? Mas a gente precisa nunca esquecer de fazer o quê? Um exame proctológico completo, tá? Isso aqui é muito importante. É necessário que você avalie de forma completa o reto do paciente, né? Canal anal e o reto do paciente. Por quê? Eventualmente o tumor ele pode ser de sigmoide, né? Da transição com o reto, ou um tumor de reto, e você já conseguir dar o diagnóstico. Então, é extremamente necessário que você sempre avalie o exame proctológico em todos os pacientes com suspeita de câncer coloretal, tá bom? E aqui eu trago para vocês, olha, os 3Ds, para nunca esquecer, né, dos sintomas importantes, marcantes no caso do câncer coloretal. Descorado, né, que é a anemia, o paciente está tendo sangramento de forma contínua, cronicamente, desnutrição e dor abdominal. São sintomas muito frequentes no paciente com câncer coloretal. Massa palpável nos estágios mais avançados, em que a lesão já é maior. Sangramento, né, no toque retal, também já é um estadio mais avançado normalmente da doença, né, lesões maiores, que são friáveis, daí elas sangram facilmente com a passagem do bolo fecal. Tá? Lesão tocável, eventualmente você pode também encontrar, dependendo da topografia, se for em reto, né, ou eventualmente na anoscopia visualizar no reto alto, transição reto sigmoide também. Muito bem. Então vamos agora detalhar o exame físico, né? Então no exame físico não esquecer, exame proctológico completo. Sugiro até que vocês parem o vídeo,
deem uma olhada na aula de semiologia de exame proctológico para revisar e fixar de uma vez por todas o exame proctológico, que nunca deve ser esquecido, deve ser sempre feito nos casos de suspeita de câncer. E veja que o exame proctológico não é toque retal. O toque retal faz parte do exame proctológico. Nós incluímos a inspeção, né, a palpação, que é o toque, e a anoscopia, por fim. Então, a anoscopia, qual que é a grande vantagem de você fazer um exame proctológico completo e eventualmente identificar uma lesão ou fazer o diagnóstico diferencial, inclusive, né, uma doença anorretal que curse com sangramento, ou que você estava inicialmente pensando que podia ser um câncer e não é, uma hemorroida, por exemplo. Então, você consegue visualizar a lesão e mais, você consegue fazer o que? Biópsia. Então, perceba, ó, o anoscópio, o aparelhinho aqui, a gente faz o exame na retirada, né? Você introduz todo o aparelho, coloca a fonte de luz e vai na retirada examinando o reto do paciente, e você consegue observar lesões vegetantes. Tá vendo? Lesões vegetantes em que você consegue fazer o quê? Biópsia das lesões, tá? Se tiver uma angiodisplasia, você pode fazer uma eletrocoagulação. Se tiver uma hemorroida, enfim, você consegue ter uma arma diagnóstica e também terapêutica, né? Obviamente restrito à porção, né? O segmento do reto que você consegue visualizar. Tá joia? Então nunca se esqueçam de fazer o exame proctológico completo. Isso é muito importante. E além de tudo isso, durante a sua avaliação clínica do paciente, você precisa tentar já ter uma ideia se esse paciente já tem uma doença avançada, pelo menos clinicamente, ou não. Então, quais são os sinais de alarme, né? Quais são os sinais de doença avançada que você precisa se preocupar? A CIT. Ou seja, o paciente que tem a CIT, ele muito provavelmente tem uma chance, pelo menos alta, de ter o que? Implante peritoneal, carcinomatose peritoneal. Então, isso já é o que? Um estágio mais avançado, né? O paciente já tem metástase. Linfonodomegalia periretal. Então, dependendo da topografia da doença, esse linfonodo ele pode ser considerado metastático ou eventualmente é um linfonodo regional se for um tumor de reto. Mas o paciente tendo uma linfonodomegalia, isso já é um sinal de uma doença mais avançada. Hepatomegalia pode ser por implante metastático. Tá? Desnutrição grave, ou seja, uma doença que já vem consumindo o paciente há mais tempo, então a chance dele ter uma metástase é maior. E o derrame pleural, da mesma forma que a CIT, também pode indicar implante pleural ou eventualmente também implante pulmonar, né, metástase pulmonar. Então percebam que apenas com o exame físico, né, e a história clínica você já consegue ter uma boa ideia do ponto de vista oncológico, né, se esse paciente ele tem uma doença mais precoce, uma doença mais avançada, tentar localizar mais ou menos a topografia da lesão, se ele não tiver uma massa palpável, por exemplo, pelos sintomas, você consegue já ter um pouco mais de norte em relação à topografia da doença oncológica, tá bom? Muito bem. Em relação ao diagnóstico, agora dando um passinho atrás, na verdade, como é que a gente faz o rastreio? O ideal hoje, né, que a gente tem acesso à tecnologia, tem acesso a recursos muito maiores do que no passado, a gente tentar dar o diagnóstico em oncologia o mais precoce possível. Esse é o gold standard, esse é o objetivo de todo médico que trabalha na área de oncologia, para poder a gente conseguir oferecer sempre ao paciente o tratamento curativo e com a melhor expectativa de sobrevida possível. Esse seria o cenário mais ideal. Então, em relação ao câncer coloretal, o que nós temos? Nós temos o rastreamento. O rastreamento ele é indicado, né, para a gente identificar essas lesões precoces, ou seja, que já são tumores, mas eles são precoces, ou lesões pré-cancerígenas, né, como os pólipos adenomatosos. Vocês viram na outra aula, né, na aula na aula do Aprenda, que o câncer coloretal é muito frequente ele ser degenerado, né, ele vir de um pólipo adenomatoso que foi surgindo, acumulando mutações e daí degenerou para o adenocarcinoma. Então, você identificando esses pólipos e fazendo a polipectomia através de um exame endoscópico, ou eventualmente já sendo dado o diagnóstico de um câncer, mas um câncer precoce, que inclua nos critérios de ressecção por endoscopia, você consegue oferecer um tratamento minimamente invasivo e resolver a vida do paciente, pelo menos em relação àquela lesão. Tá bom? Então é muito importante em que o médico que acompanha o paciente que está nessa faixa etária, né, paciente mais velho ou paciente que tenha risco devido a uma história familiar, uma história clínica pregressa, em lembrar de solicitar os exames de rastreamento, tá? Isso diminui a incidência da doença, né, e também aumenta a sobrevida, dessa forma diminuindo a mortalidade. Então, quais são os exames que nós vamos pedir para o paciente para o rastreamento? Temos aqui, ó, colonoscopia. É extremamente importante, é o exame mais adequado, tá joia? Por que ele é o exame mais adequado? Porque você consegue visualizar todo o comprimento do cólon. Você consegue visualizar canal anal, reto, todo o cólon e também fazer
o exame endoscópico da transição cólon delgado, né, que é através da válvula iliocecal, indo até o ilho distal. Então, você consegue visualizar e excluir, né, ou visualizar a presença de lesões em todo o segmento do colo. Outros exames são importantes também, têm a sua relevância, mas você não consegue visualizar todo o comprimento do cólon. Dessa forma, eventualmente, um exame negativo para um colo esquerdo, por exemplo, numa retossigmoidoscopia flexível, você não está avaliando você não está visualizando, não está sendo avaliado o colo transverso, né, e nem o colo direito, e pode ter alguma lesão, né, que passe, que esteja lá, e você não vai conseguir dar o diagnóstico. Então, dessa forma, o que é indicado hoje é: todo paciente acima de 50 anos deve fazer uma colonoscopia a cada 10 anos como rastreamento. Se tiver, normalmente o desenvolvimento da doença é através dessa degeneração adenoma, adenocarcinoma, e isso demora um tempo, então você não precisa sair repetindo, porque a colonoscopia é um exame que precisa de preparo, é um exame de certa forma invasivo, que tem riscos também, você não precisa fazer isso toda hora. Então a cada 10 anos é suficiente para você fazer como rastreamento. Você pode fazer lançamão de uma retossigmoidoscopia flexível, ou o enema baritado, que é o exame contrastado de radiografia, ou uma colonografia tomográfica a cada 5 anos. Nesses casos, você precisa diminuir o intervalo, né, fazer com mais frequência, para poder tentar não deixar passar a lesão. Lembrando que na retossigmoidoscopia flexível, você não está visualizando, né, o transverso e o cólon direito. Então, esse segmento do cólon não fica sendo avaliado. E também você pode realizar a pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? E isso deve ser feito de forma anual. Como normalmente o paciente começa a desenvolver o sangramento e esse sangramento ele é microscópico, você pode, né, numa doença que avançou, começar a identificar a presença desse sangue nas fezes e daí indicar um outro exame de imagem que no caso vai cair na colonoscopia, porque você precisa inclusive também fazer o diagnóstico histológico da doença, que a colonoscopia permite que a gente faça isso. Então observem, feita uma colonoscopia, observada uma lesão vegetante suspeita no colo, foi feita uma biópsia. Você retira um pedaço da lesão, faz uma biópsia incisional e daí manda isso para o patologista, ele confirmando sendo um adenocarcinoma, você continua o estadiamento do paciente para poder indicar qual vai ser o tratamento adequado para ele, tá bom? Então percebam que a colonoscopia, a retossigmoidoscopia também permite isso, como também a anoscopia permite ser feito a biópsia, mas percebam que você tem limitações em áreas a serem examinadas, né? Anoscopia só o reto, retossigmoidoscopia até o sigmoide e aí a colonoscopia o colo inteiro. Muito bem. Em relação a exames laboratoriais, o que nós temos? Né? Vamos solicitar um hemograma para avaliar do ponto de vista nutricional, a presença de anemia, né, crônica, né, ferropriva do paciente. Bioquímica geral para avaliar se ele tem alguma disfunção de algum outro órgão. Eventualmente, lesão hepática pode surgir alterações de enzimas hepáticas, né, ou alteração renal devido a um quadro de desnutrição, com desidratação e aí distúrbio eletrolítico, enfim. Vai fazer uma avaliação completa de um paciente, certo? E podemos solicitar, e devemos, na verdade, solicitar o antígeno carcinoembrionário, que é o CEA, certo? Qual que é a importância do CEA? Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. O CEA, ele tem um valor mais de acompanhamento, tá? Então, a utilização do CEA, o que vai ser? A principal utilização do CEA vai ser você ter uma linha de base em relação ao diagnóstico, daí você fez o tratamento curativo, esse CEA baixou, foi para baixo do nível de referência, e você vai acompanhar isso ao longo do tempo. Se esse CEA voltar a subir, pode ser o quê? Surgimento de uma nova doença, um outro ponto, ou uma recidiva daquela lesão que foi tratada inicialmente. Então, é importante que a gente tenha em mente isso. O CEA ele não serve para você dar o diagnóstico. Ah, veio um CEA elevado, então é câncer coloretal. Não funciona dessa forma. Ele funciona como um acompanhamento. É óbvio que ele vai corroborar o nosso diagnóstico. Isso aí não tenha dúvidas. Mas ele não é utilizado para você afirmar o diagnóstico de câncer coloretal, porque ele não é exclusivo do câncer coloretal. E uma outra utilidade do CEA é você tentar predizer um mau prognóstico para aquele paciente, quando o CEA vier maior do que 200. Tá? Então, um CEA muito elevado, acima de 200, isso significa o quê? Que o paciente tem uma doença provavelmente com um volume grande, tá? Então a chance dele ter uma doença avançada, uma doença com metástase é maior, então o prognóstico dos pacientes com CEA acima de 200 é um prognóstico mais reservado. Tá?
tá bom? Mas isso também não é algo de certeza, é só para você ter uma ideia também do ponto de vista laboratorial. Então eu trago aqui para vocês uma colonoscopia, tá? Mostrando o quê? Mostrando um adenocarcinoma de cólon. Então percebam que a gente tem uma lesão vegetante, tá? Dentro da luz do órgão, é uma lesão, uma lesão friável. Perceba que até com a própria passagem do colonoscópio, essa lesão ela rompe, ela sofre, né, lesão e ela se corta, né, e daí isso tem sangramento. Né, você consegue causar um trauma nessa lesão, com lesão vegetante, com muita facilidade. Então, você precisa, né, por isso durante a colonoscopia é feita uma lavagem, até para você conseguir visualizar melhor, feita uma biópsia, né, um punch histológico, né? Você tem a pinça de trabalho da coluna, ele vai lá, morde um pedaço do tecido e aí retira esse pedaço de tecido para fazer um estudo anatomopatológico, tá vendo? Através aí, ó, tá a lesão, foi retirado um pedaço, né? Uma lesão extremamente suspeita, friável, com sangramento, vegetante, grande, num paciente com uma história clínica compatível, então tá com toda a cara de que é um câncer coloretal, e o câncer coloretal mais frequente é o adenocarcinoma de colo. Então, com esse anátomo patológico, a gente consegue completar o estadiamento do paciente, né? E daí propor o tratamento para ele. Você pode fazer também uma retossigmoidoscopia, ó. Perceba que uma presença de uma lesão enorme na região, ó, tomando todo o segmento do sigmoide aqui, uma lesão bem grande. Você pode fazer anoscopia, como eu mostrei anteriormente, também, ó, na região do reto você visualiza a lesão e aí também consegue fazer biópsia em ambos os exames, ok? Muito bem. A gente pode fazer também uma radiografia de abdômen com contraste. Agora a gente já entra nos exames de imagem para a gente conseguir. Qual que é a importância dos exames de imagem no caso de oncologia, principalmente no câncer coloretal? Você conseguir determinar o tamanho da lesão, a extensão da lesão, comprometimento de estruturas adjacentes, como outros órgãos ou vasos, por exemplo. E isso te serve muito para completar o estadiamento, obviamente, ver a presença de metástase linfonodal e a distância, como também para o planejamento cirúrgico. Se eventualmente for indicado, né, o paciente tiver condições de ser submetido a uma cirurgia curativa, que na maioria das vezes os tumores, né, de trato gastrointestinal, o tratamento ele é cirúrgico curativo, envolve também a cirurgia, né, você consegue ter o planejamento, ver direitinho se tem alguma complicação, alguma variação anatômica, você ter todo o seu planejamento cirúrgico para abordar aquela doença. Então vejam aqui, ó, no cólon direito, na porção do seco, você tem uma lesão, ó, sinal da maçã mordida, ó, lesão vegetante, fazendo um afilamento de todo, né, o comprimento onde ela compromete. Então você vê o contraste, ele passa e cora de forma adequada o restante do cólon, mas aqui nessa região ele não está corando de forma adequada, ou seja, você tem uma lesão vegetante invadindo a luz do órgão. Podemos fazer ultrassom, tá? Não é o melhor exame para você conseguir visualizar a víscera oca, mas dá para a gente visualizar a porção sólida, né, que é a lesão, a tumoração. Vejam aqui, ó, a lesão sólida dentro de uma víscera oca, tá? Então isso aí também é um exame que pode ser utilizado, mas com certeza o exame que não pode faltar é a tomografia. Uma tomografia de abdômen e pelve, e você completa com a tomografia de tórax para você terminar o estadiamento do paciente. Então, colonoscopia mais o exame de imagem, que o ideal seria fazer uma tomografia de abdômen e pelve mais tórax. Se não puder, você pode fazer um ultrassom de abdômen ou uma radiografia de tórax para completar o seu tratamento, ou seu estadiamento, perdão. Também pode ser utilizado de forma a você completar o estadiamento para propor o tratamento do paciente. Muito bem. Tomo de abdômen, vejam, é um tomo com contraste, tá bom? Então tem um contraste tanto um contraste venoso como contraste dentro da víscera, tá? E a gente vê a lesão vegetante, ó, lesão na região do cólon. Beleza? Cólon direito. Temos aqui outro corte, ó, corte coronal e corte sagital, né? Então no corte sagital aqui, o que é que a gente vê, ó? Lesão vegetante, no corte coronal, lesão vegetante na luz do cólon na topografia. Percebam que na tomografia, né, dependendo do corte, a gente vê a lesão na moldura do abdômen, né, que é onde está a topografia do cólon, tá? Muito bem. Você pode lançar mão também da colonografia por tomografia, que nada mais do que é o quê? Você fez uma tomo e nessa tomo foi visualizada uma lesão e ao invés de você indicar uma colonoscopia, que seria o ideal, por algum outro motivo o paciente não possa ser submetido a colonoscopia, você faz a colonografia. Você vai fazer uma imagem 3D de reconstrução através da tomografia e essa imagem de reconstrução te permite caminhar por dentro da luz.
tá? Como se você estivesse fazendo uma colonoscopia virtual. A ideia é essa. E daí você consegue ver, medir o tamanho da lesão, ver quanto de circunferência que compromete, comprimento, se tem alguma outra complicação relacionada. Você não vai conseguir fazer biópsia, né? Obviamente, porque é uma imagem de computador, mas você consegue já ter uma ideia melhor, né? Completar, vamos dizer, não melhor, mas você completa a imagem que você consegue ter com os cortes padrões da tomografia. Muito bem. Ressonância você pode realizar também, ela é mais reservada para o câncer de reto, porque você consegue visualizar melhor e fazer a diferenciação dos linfonodos periretais, né, no oco pélvico. Então perceba aqui, ó, a presença da lesão, tá? Então é mais relevante, mas você pode também eventualmente lançar mão desse exame para completar a sua avaliação no câncer de cólon também. E o PET, ele é muito utilizado para você fazer o diagnóstico de metástase e também para o acompanhamento, né? Eventualmente o paciente fez uma quimioterapia neoadjuvante ou o acompanhamento de pós-tratamento curativo, você tentar identificar a presença ou não de alguma metástase, eventualmente se o CEA, por exemplo, voltar a elevar. Então é o exame mais utilizado nesse sentido. Percebam aqui, ó, presença de metástase hepática, o fígado, ó, várias metástases hepáticas, nesse caso de câncer coloretal. Ok? Então, nós temos também, além desses exames de imagem, temos o teste molecular. O teste molecular ele é mais utilizado para guiar o tratamento de doença avançada e metastática, né? Porque você pode, eventualmente, diagnosticar um tumor muito agressivo, um tumor com a metástase, né, já consolidada, e daí você pode lançar mão desses testes moleculares para identificar alguma alteração, né, cromossômica, alguma alteração que seja importante, relevante no seu planejamento de quimioterapia, por exemplo, tá? Então, os testes moleculares são mais reservados para esses casos, ou eventualmente, paciente com história familiar tenha o teste molecular positivo, você pode já testar os familiares para fazer o aconselhamento genético, né, de rastreamento e acompanhamento do restante da família, principalmente dos parentes de primeiro grau. Muito bom. Em relação ao diagnóstico diferencial, vocês vão ver que tem uma infinidade de diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar em relação ao câncer coloretal. Vejam que pode ser, ó, câncer de Delgado, né? Os sintomas podem ser muito parecidos, tumor carcinóide ou neuroendócrino de intestino, né, que pode ter no cólon também, linfoma gastrointestinal, tá? Doença inflamatória intestinal, um diagnóstico diferencial muito frequente, porque cursa com alteração do hábito intestinal e diarreia, sangramento nas fezes, perda de peso. Então, um quadro clínico semelhante, apesar de que normalmente se inicia o quadro clínico numa fase mais jovem, tá? Do que o câncer coloretal, que atinge os idosos em maior frequência. Isquemia mesentérica entra como diagnóstico diferencial também, muito relevante. Doença diverticular do cólon é extremamente importante você não subestimar a presença de um câncer coloretal num paciente que você acha que a principal suspeita é uma doença diverticular do cólon, porque a doença diverticular ela é muito mais frequente, tá? E ela tem sintomas inespecíficos da mesma forma que o quadro clínico inicial do câncer coloretal tem, e é uma doença benigna. Só que você não pode esquecer de investigar esse paciente, se ele nunca fez uma colono, peça quando ele tiver condições, para você ter a certeza de que ele não tenha uma doença neoplásica e deixar passar esse diagnóstico ser dado de forma mais tardia. Malformação arteriovenosa, né, entra também como diagnóstico diferencial, principalmente por conta da questão do sangramento da hemorragia digestiva baixa. Entra como diagnóstico diferencial também no câncer coloretal. Então o estadiamento a gente faz de que forma? História clínica, mais exame físico, óbvio, isso é o padrão para avaliação de qualquer paciente. A partir daí você vai precisar de um exame de imagem, o ideal é que seja feito a colonoscopia com a biópsia da lesão suspeita, para você ter o diagnóstico histológico de confirmação do câncer, tá? E isso entra também no seu estadiamento. E um exame de imagem de abdômen e tórax, como eu falei para vocês. O ideal é que seja feito tomo de abdômen e pelve mais tórax, com contraste, mas se você não tiver acesso a esses exames, puder fazer uma ultrassom de abdômen total, mais uma radiografia de tórax, já dá para você completar e prosseguir com o tratamento do paciente, tá bom? Vou trazer aqui para vocês agora, só para completar, a classificação TNM do estadiamento, que é utilizado para todos os tumores. Eu não quero que vocês fiquem extremamente preocupados em sair decorando essas 3 tabelas que vão ter aqui, mas para vocês terem uma ideia, tá? Em relação ao tumor in situ, tá? O carcinoma in situ, que ele é intraepitelial, tá? A maioria das vezes, tá? Ele pode ter invasão da lâmina própria, mas ele não atinge a submucosa. Quando ele atinge a submucosa, ele é T1, o T2 ele invade a muscular própria, o T3 ele atravessa a muscular própria ou ele invade tecidos coloretais, né? Ou seja, tecidos que estão logo ao redor do cólon, como o mesocólon ou as estruturas que estão ali na sua adjacência.
No T4, o tumor ele já invade, tá, outras estruturas. Ele é dividido A e B. O A, o peritônio visceral, e o B, quando ele invade diretamente ou se adere a outros órgãos, outras estruturas que não tem nada a ver com o cólon, né? Por exemplo, grudou no delgado, grudou na bexiga ou na vesícula biliar, enfim, outro órgão intraabdominal, tá bom? Em relação ao TNM, o T é muito importante você conhecer do câncer coloretal, porque ele é até relativamente tranquilo de você lembrar, porque ele é uma progressão do crescimento da doença. Em relação ao N, percebam que é devido à quantidade de linfonodos que estão presentes e a sua topografia, tá? Então, metástase em 1 a 3 linfonodos regionais, tá bom? Presença de mais de 3 linfonodos, indo até, né, mais de 7 linfonodos regionais acometidos. Então, percebam que você tem, dependendo da quantidade de linfonodos que estão acometidos, você vai jogar o paciente num N, né, maior ou menor. Então, em relação à linfadenectomia, é interessante vocês prestarem atenção que se durante a ressecção, né, em monobloco da cadeia linfática vier menos do que 7 linfonodos, você não consegue ter a certeza se o paciente tem mais ou menos, né, do que aquele número, né, se for menor do que 7, de linfonodos acometidos, se todos os linfonodos forem acometidos, ou eventualmente nem todos, mas pode ter mais linfonodos que foram acometidos, e que você não tem no mínimo 7 para ter certeza de que o paciente está completamente livre, né? Ou quantos linfonodos totais ele tem acometido até 7. Porque se for acima de 7 comprometidos, aí fica igual, 8 ou 9 não vai fazer diferença. Mas se ele tem 4, né? E você dissecou 5, quem garante que ele só tem 4? Ele pode ter 5, porque você não dissecou mais 2 linfonodos para completar 7, que seria o mínimo. Entenderam? Então é muito importante lembrar desse detalhe. E o M, obviamente, é metástase à distância, né? O M1A, se você tem confinado ao órgão, né? Então uma meta que vai só para o fígado, que está no fígado, uma meta que vai para o pulmão ou para o ovário. Esse é um paciente que ele é candidato, sim, inclusive, a tratamento curativo, apesar, né, de ter uma metástase à distância. Você pode fazer metastasectomia mais o tratamento adjuvante, né, com quimioterapia e rádio, eventualmente, ou a metástase em mais de um órgão, daí ele é considerado M1B, que mesmo assim, dependendo das condições do tamanho da metástase e da localização, você também pode, eventualmente, propor um tratamento curativo para esse paciente também. Tá bom? Então aqui eu trago o estadio para vocês, ó. Não é para sair decorando, mas para vocês terem aqui no vídeo, de uma forma de poder pausar e estudar o estadiamento do câncer coloretal. Então a aula, primeira parte da parte aprofunde do câncer coloretal foi essa. Espero que vocês tenham gostado. É um tema extremamente importante que precisa ser estudado com cuidado, tá bom? E até a próxima aula, parte 2. Vamos começar daqui a pouco. Um abraço.